Boa noite. Muita alegria que retorna esta casa, mais uma vez, trazendo um forte abraço de todos que fazem o Select, para todos os integrantes dessa casa. E hoje, quando convidado, então perguntaram o tema, aí foi orientado para um tema livre, escolher o tema. E hoje vamos falar sobre a principal referência da doutrina espírita. A pergunta de Kardec para a espiritualidade. E antes de tudo isto que está sendo mostrado, qual a nossa referência para a execução, desenvolvimento de tudo isto que está sendo colocado, de toda esta qualidade, de toda esta revelação, de toda esta magnitude de transformação. E foi a resposta mais curta, breve, direta, objetiva da espiritualidade. Jesus. Bom. Então, Jesus é a nossa principal referência da doutrina espírita, do cristianismo, e eu vou mais além, da humanidade. Mesmo para aqueles que não o aceitam, também ele é a principal referência. Também para os ateus. E o ateu não só aceita, como também não acredita. Que é uma diferença, né? Tem os que não aceitam, aceitam outros. Ainda aguardam o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Cristo. E tem aqueles que não acreditam em nenhum. Não acreditam mesmo. São os que a gente chama de ateus. Mas também ateus, os que não acreditam, os que não aceitam e os que aceitam são todos criaturas de Deus. São todos filhos de Deus. E Jesus, como governador do planeta Terra, é, querendo ou não, a grande referência para todos estes. No caso dos ateus, é até um caso interessante. Eu sempre que falo nesse ponto, costumo dizer porque às vezes até mais do que os espíritas, do que os católicos, do que os evangélicos se colocam como cristãos, às vezes o ateu se preocupa mais com Jesus, porque a gente não perde tempo querendo provar que ele não existe, e o ateu pesquisa, procura, está numa luta constante para provar aos que acreditam a não existência dele. Eu digo isso porque eu sempre brinco com um primo que eu tenho, que ele é ateu. De vez em quando ele liga para mim: olha, descobri aqui uma coisa sobre Jesus, que prova que ele não existiu mesmo. Ele não existiu. Vê só, aqui não sei aonde, em tal livro, pipipi, lê. Eu digo: rapaz, eu estava até pensando agora em futebol. E me ligaste trazendo Jesus. Só vives pensando em Jesus, né? Ele: rapaz, já está mudando o tom, não sei o que. Não. Digo, eu que sou espírito, era para estar 24 horas, mas ainda abro um espaçozinho aqui e ali para pensar no futebol, pensar numa coisa, numa diversão, e você parece estar 24 horas cascaviando
procurando coisas e tudo para provar que Jesus não existe. Então Jesus está na vida dele. Querendo ou não, Jesus está fazendo parte da vida dele. É referência. É uma referência para a luta dele para provar o não. Está fazendo com que ele conheça muitas coisas. E vai terminar lá mais adiante, entregando os pontos. Eu já disse isso a ele, dizendo: não, realmente, eu já encontrei algumas coisas aqui, tudo, e fazer como Paulo, se tornar um cristão. A ponto de dizer: não sou mais eu que habito em mim. Quem está habitando em mim é o Senhor. Aí, reconhecer. Eu sempre digo para ele, porque quando ele aceitar, entender, por compreender a história de Jesus, consequentemente, ele também vai entender, vai começar a compreender a existência de Deus e todo o trabalho que Jesus fez. É muito importante para nós espíritas o conhecimento sobre, não só sobre a história oficial de Jesus, mas também sobre tudo que está em torno de Jesus, porque há muitas coisas que às vezes acrescentam demais e há outras que retiraram no decorrer da formação das traduções da Bíblia, dos Evangelhos, tudo mais. Há muitas coisas que foram transformadas e a gente precisa estar bem atento, ter um vínculo de fluido mesmo, de energia com Jesus, com a espiritualidade, com Deus, para que a gente não se perca, não fique paratinado com relação à pessoa, a nossa referência, que é Jesus. Eu tenho um trabalho, eu faço na internet, mando para algumas pessoas no WhatsApp, às vezes direto, até tenho mandado aqui e ali para o amigo também, na internet, Instagram e Facebook, onde eu faço um estudo das obras de André Luiz. Isso foi intuição que me veio depois da pandemia, depois que eu passei 4 meses, até um período de quase morte, uma experiência de quase morte, e ao voltar me senti muito animado para fazer um trabalho mais aprofundado nessa área. Então, eu faço um estudo das obras de André Luiz, faço um estudo dos livros da codificação e também tem um espaço onde eu desenvolvo algumas crônicas de pesquisas e trabalhos que eu já fiz, que eu faço na área espírita. Então, quando eu escolhi o tema, está ligado exatamente a um desses trabalhos. Crucificação repetida foi o título que eu coloquei, trazendo para a atualidade hoje. É uma análise sobre a referência maior do Espiritismo, que é Jesus. E eu digo, Jesus ensinou e praticou o amor, o perdão, a indulgência, a esperança e a caridade. Mesmo assim, foi perseguido, preso e torturado até a morte do seu corpo físico, como transgressor da lei. Tudo isto aconteceu porque os poderosos que viviam explorando a ignorância das multidões
temiam muito os ensinamentos de amor e liberdade ministrados pelo Mestre. Entendiam eles que aquele conteúdo educava e conscientizava pessoas dentro das multidões, sendo isto para eles muito perigoso, pois alimentava a possibilidade de uma reação inteligente dos dominados, abalando assim as estruturas do poder vigente. Isto perdura até os dias atuais. Mas vamos aqui tem uma continuidade, fazer uma análise dessa primeira parte. Aprendemos, a princípio, o que foi ditado, aprendemos um pouco diferente do dito. Existe o dito e o ditado. Eu sempre coloco isso quando estava na ativa lecionando, eu colocava muito isso para os alunos. Vou passar para vocês o dito, que está, de fato, a realidade. Mas também tem o ditado. O ditado é quando a gente transforma a realidade num texto, contexto, imagem, a gente começa a manipular a realidade. E normalmente o que a gente faz é chamar para as nossas impressões, convicções, conceitos, entendimentos, o nosso alcance, aquilo que é o dito, a verdade. Muitas vezes a gente recebe a verdade pura, nua e crua, mas não aceita e vai transformando ela num ditado, dando a ela uma conotação que satisfaça as nossas pretensões, os nossos interesses, os nossos entendimentos, etc. e tal. Então, sobre Jesus, se fala muito da parte religiosa, parte sacra, os milagres, a parte da religião. A própria religião passou muito essa imagem para as pessoas sobre Jesus. Está errado? Não. Agora acontece que todo aquele processo que se desenvolveu para a prisão de Jesus não foi em nenhum momento por ele ser religioso, não foi em nenhum momento por ele estar falando sobre amor, caridade, união. A questão da prisão e da tortura de Jesus foi conotação política. Medo. O pessoal que constituía o poder administrativo na época criaram um ditado, formaram um ditado sobre a verdade de Jesus, vendo nele um perigo político. E mais ainda, um preparador de inteligências. E olha o que acontecia, porque quando a pessoa se conscientizava da realidade e tinha um entendimento de amor e de caridade, essa pessoa também começava a se conhecer e começava a se analisar naquele contexto e começava a fugir da ignorância. Ignorância que eu falo não é estupidez, é a falta de conhecimento sobre determinados assuntos. E naquela época,
os fariseus, os religiosos, detinham todo o poder sobre todo o material escrito dos antigos. A lei de Moisés era dita em forma de ditado para os acompanhantes. Era como se eu chegasse aqui, se a gente espírita fizesse o seguinte: só os diretores das casas espíritas têm acesso aos livros de Kardec. Aqueles que vierem em busca, aí a gente entrega a verdade, mas não o livro. A verdade que a gente vai passar. E começa a dizer: olha, está aqui escrito isso, está escrito aquilo. Então, muitas das interpretações que a gente tem dos 10 mandamentos são interpretações das lideranças religiosas daquela época. Porque o povo, na maioria, era analfabeto e desconhecia. E além do analfabetismo, tinha a dificuldade do raciocínio. Então, a crença era naquilo que os líderes religiosos falavam. Aí chega um Galileu, simples, humilde, de uma inteligência fantástica, que eles não conseguiam entender, como ele conhecia aqueles códigos, aquelas mensagens, tudo que estava escrito nos livros sagrados, inclusive os testamentos antigos, a lei de Moisés, a lei mosaica, os 10 mandamentos, e ele sabia de cor e salteado, citava um por um, e num dado momento ele disse: tudo isto, ele não desfez de Moisés, tudo isto pode ser resumido em 2 mandamentos, que se forem cumpridos, estará sendo cumprido todos os outros: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se Deus é amor, se Deus é justiça, se Deus é liberdade, se Deus é compaixão, se Deus é vida, e nós amamos a Deus de verdade, nós amamos tudo isso. E nós somos seguidores de tudo isto. Então, traição, morte, não matarás, não trairás, tudo isto vai acontecer, a gente não vai fazer, porque existe o amor a Deus. Se existe o amor ao próximo, mais ainda. Eu não quero que me matem, eu não quero perder minha vida. Então eu não posso matar ele, nem fazer com que ele perca antecipadamente esta vida material que Deus atribuiu a ele. Eu não posso tomar o lugar de Deus. Eu tenho que ter amor ao próximo. Se eu tenho a minha companheira, não vou buscar outra lá fora, porque vou estar enganando. Ou se eu não sinto mais, vou chamar para sentar, conversar, expor toda a situação e encerrar todo aquele contexto, pelo menos com um grau de dignidade, para então poder me sentir livre diante de mim, diante dela e de todos, e procurar outro rumo
em relação a uma companheira. Vai existir um respeito aí. Quando se ama o próximo, o amor ao próximo. Foi isso que Jesus sintetizou. E eles entenderam. Eles entenderam que Jesus estava certo. Mas eles não gostaram. Porque aí, pessoas da multidão começaram a pensar. Até os pescadores já andavam falando do livro. Já andavam explicando as coisas com lógica, a partir do que Jesus dizia. A ignorância estava começando a balançar suas pilastras, estava prestes a cair. E a gente sabe que o poder, tanto político quanto religioso, se segura exatamente na ignorância. Quando encontra um grupo que desconhece uma verdade e pode explorar aquele grupo. Eu chego numa cidade onde as pessoas têm medo do fogo intenso, têm medo do trovão, têm medo de relâmpagos, e eu começo a perceber que essas pessoas ignoram, não sabem como isso acontece. E eu conheço alguns métodos, digamos, científicos, para conter isso, para proteger, mas eu não vou levar essa informação como um conhecimento científico que alguém descobriu em tal época. Eu quero o domínio daquela comunidade. Então eu vou passar para a comunidade a ideia da revelação. Quando acontecer, diga, é a ira de Deus. Está acontecendo aqui muitos erros. E agora eu entendo porque Deus me trouxe aqui. Aí muitos já ficam com os olhos abertos. É mesmo, ninguém esperava que uma pessoa com tanta inteligência chegasse aqui. Eu fui trazido para cá por Deus para ajudar todos vocês. Quando o relâmpago acende, Deus está dando um alerta. Mas no trovão ele mostra a revolta dele. Muitas coisas terão que mudar aqui. E aí, mestre? Já tem um que diz, mestre, o que é que a gente pode fazer? Calma, eu preciso conversar com Deus. São pessoas simples, ignorantes. Eu tenho certo talento, inteligência. Não estou usando bem, estou usando da pior forma possível para manipular aquele grupo. E de repente, aquele grupo começa a virar notícia no resto do país. Que é um líder religioso, fulano de tal, que consegue falar com Deus, fazer isso, fazer aquilo outro. A comunidade é descoberta, a imprensa vai, mas todo mundo se fecha, ninguém quer conversa, porque está tudo bem manipulado. Então eles tinham medo disso, porque eles faziam esse tipo de jogo com o povo naquela época. Já faziam isso. Manter a ignorância era manter a supremacia do poder, era manter Roma firme e forte.
Porque Roma, a gente diz, aterrorizava os judeus, mas quem autorizou a entrada de Roma politicamente ali naquele contexto foram lideranças judias, judeus que recebiam a sociedade mais bem estruturada, queriam aquilo ali porque daquilo ali também usufruíam. E foi tudo isso se juntando à questão política e o despertar da multidão que faz com que o conselho de anciões, de fariseus, entre em ação, denunciar e qualificar, imputar algum crime a Jesus para tirar ele de circulação. Estava se tornando muito perigoso. Perigoso não para a multidão, mas para os interesses daqueles que estavam no poder. Mas o trabalho de Jesus não era diretamente voltado para esta área, era voltado para todas as áreas que envolvem a humanidade. Para que as pessoas conseguissem despertar dentro de si mesmo e começarem a se conhecer. Mas aí foi feita toda uma manipulação política, e um dos grandes artífices de todo aquele processo da condenação, do julgamento e condenação de Jesus, às vezes a gente pensa que foi Pilatos, mas não foi Caifás. Sumo sacerdote, bem influenciado, ligado a Pilatos, aproveitando que quando levam Jesus, Pilatos não consegue, dentro do bom senso um pouco que ele tinha, encontrar algo que pudesse punir, matar aquele que estava sendo acusado. E ele fica entre a justiça e a injustiça. Bate a covardia e ele faz que não está vendo nada. Lava as mãos e entrega todo o processo nas mãos de Caifás. E Caifás já tinha articulado com a multidão, aquela multidão que estava ali, muitas pessoas já estavam com suas moedinhas no bolso, gente humilde, simples, sofrida, necessitada, e foi exatamente isso que ele explorou, a ignorância e a necessidade daquele povo. E muitos acompanhavam Jesus, mas diante da moeda, fizeram o mesmo que fez Judas. Não foi somente Judas que traiu. Ali naquela multidão tinha muitos que andavam com Jesus. Alguns até foram curados. Mas a clássica pergunta seria feita. E Pilatos tinha que fazer. Era o governador, a representação oficial de Roma, ali naquele momento, que tinha que fazer a clássica pergunta. Era um período de Páscoa, se colocava dois criminosos, mesmo um dos criminosos não tendo crimes relatados com segurança, era Jesus, e tinha um ativista político, Barrabás.
Barrabás era daqueles ativistas contra Roma, a favor da libertação de Jerusalém, que liderava movimentos nesse sentido e tinha sido preso. Aí colocam Barrabás e Jesus. A quem é dado a liberdade e quem será preso? Era uma tradição da Páscoa na época. E a multidão não pensa duas vezes, não quer nem escutar o relato do crime de cada um. Grita logo: solta Barrabás, Barrabás. E com este outro que se faz, crucifica-o, que era uma das penas, uma das punições com a qual os romanos trabalhavam, a crucificação. Tinha crucificação, apedrejamento e muitos outros. Eles usavam muito a crucificação. Inclusive Pedro, lá na frente, também foi crucificado. Era uma tradição romana nessa área de justiça. E Jesus passa por todo aquele processo que a gente conhece, dentro desta realidade. Dando continuidade, nos tempos atuais, os adversos dos ensinamentos de Jesus, aqueles que não concordam, sabendo do respeito que o nome dele impõe, inverteram suas estratégias de combate aos ensinamentos do Mestre. Aí é que precisamos estar bem atentos no nosso dia a dia e nas nossas ações. Passando a utilizar o nome dele, de Jesus, e o de Deus a favor dos seus interesses, manipulando, como antes, as mentes humanas. Então, desta forma, se explora a ideia de um Deus intolerante, castigador, cruel, irado e vingativo. Bem como se explora a imagem de Jesus massacrado, ensanguentado, ferido e crucificado, colocado diante de nós para que seja dito: por culpa dos nossos pecados. Os que estas imagens exploram sempre têm uma solução ou alternativa para agradarmos a Deus e termos nossos pecados definitivamente perdoados. É assim que é colocado. E assim surge a comercialização da fé, estimulando o fanatismo e negociando salvações. Muitos conseguem manter o poder político e ou atender seus interesses ambiciosos. Sempre que tais procedimentos são lançados sobre as multidões, tentando reverter os verdadeiros ensinamentos de amor e de liberdade ministrados por Jesus, mais uma vez ele é perseguido e novamente crucificado pelos seus adversos para atender interesses negativos destes e de pessoas, grupos, sociedades e organizações que de forma direta ou indireta detêm o poder político, financeiro, social e religioso dentro do sistema vigente. O alento maior é saber que, apesar de tudo, os ensinamentos de Jesus resistem de forma sublime e vitalizante perante todos e o tempo todo. Então, atualidade.
que é exatamente o foco, a crucificação repetida. Precisamos estar sempre atentos, porque podemos estar, às vezes nós espíritas falamos, eu sofro tanto que ele talvez tenha jogado pedra na cruz. Não foi só os que jogaram pedra na cruz. Talvez tenhamos gritado crucificam e agindo de uma forma hoje, ainda podemos estar crucificando o mestre dos mestres. Por isso precisamos estar sempre orando e vigiando, tendo todo o cuidado, porque manipulam demais as informações e muitas vezes as pessoas estão acreditando em algo, pensando que é uma verdade, quando estão sendo manipuladas por aquela verdade. Verdade entre aspas. Essa crônica me veio à inspiração quando eu li uma reportagem e depois fui confirmar em outras fontes de um certo líder religioso muito conhecido no país. Tem divergências dentro da igreja, ele faz parte da igreja protestante, mas nem todos o aceitam. É um grande líder religioso, empresário, tem emissoras de televisão, rádio, jornal, trabalha muito bem nessa área, sabe fazer trabalhos de comunicação, administrar muito bem. Eu digo porque a minha área de formação é comunicação social, e essa pessoa sabe segurar o público que a ele interessa e de repente divulga uma nota, um comunicado direto de Deus através do Espírito Santo. A igreja está com as finanças abaladas. É necessário que os verdadeiros fiéis, filhos de Deus, antes de deixar o plano terrestre, passem todos os seus bens para que a igreja possa reverter em verba e manter todo o processo de administração de salvações das almas carentes. Mais ou menos esses os termos. Gente, Deus, amor, caridade, Deus, a energia maior, princípio de tudo e de todos, preocupado com bens materiais, de filhos carentes e ainda tão ignorantes no processo de evolução. Deus precisando de casa, mansão, carro, conta bancária de 3, 4, 5 mil reais juntada com tanto sacrifício. Deus querendo isso. Aí vem outro, também manipulador, e diz, olha aí, tá vendo? Aí os ateus entram também. Olha aí. Aí o Deus de vocês. Cobrador, se não pagar, vai sofrer. E começa o jogo de informações. Mas aquele que tem a ligação fluídica, o entendimento, aquele que, como Jesus disse para Tomé, virão aqueles que acreditarão sem ver, dirão para si mesmo e para quem estiver em volta, é mentira.
é manipulação. Deus jamais exigiria isso, nem colocaria espíritos elevados, superiores, para estar intermediando negociações, negociatas. É jogar demais com o nome de Deus. E outras situações menores, descendo deste patamar para o dia a dia. Quantas vezes eu juro por Deus, a gente não escuta. E às vezes é até alguma coisa que a gente sabe que não está certo. E que a gente não quer admitir uma falha, tudo, mas diz, eu juro por Deus. E uns ainda mais impressionantes de que Deus me castigue se eu estiver errado. Aí é onde a gente espírita diz, cuidado. Deus não castiga não. Mas é a energia que a gente chama mesmo. Não vai ser Deus não. É a vibração daquele processo errado. Então a gente tem que ter muito cuidado quando se refere à nossa principal referência, que é Jesus, e acima dele, Deus. Muito cuidado mesmo. Não é adoração que eu estou falando. Não é aquela questão também de transformar estes que eu estou citando, o princípio de todas as coisas, o governador do planeta Terra, em imagens, em rótulos, e começar a adorar. Não. É simplesmente colocar em prática o que ele ensinou. A gente vive entre tantas bilhões de cristãos, e aquilo que Jesus ensinou é tão pouco colocado em prática. Amor, liberdade, respeito, tolerância. O que é que a gente vê? Ódio, domínio, desrespeito, preconceitos. E ainda buscamos, às vezes, referência em alguma passagem para justificar determinadas atitudes. Tem um filme, é um tanto pesado. Eu assisti antes mesmo de começar a minha jornada no Espiritismo. Admirava o Espiritismo. Por isso que eu estou alertando. É um filme um tanto pesado, porque tem cenas fortes. Esse filme se chama Em Nome de Deus. Não sei se alguém aqui já assistiu. A história de uma jovem que é enclausulada pela família. O sonho dela era exatamente seguir a carreira religiosa, e a temática do filme é o que ela vai encontrar da porta de entrada para dentro. A política administrativa, as questões de desvios de verbas e homossexualidade. E ela passa a ser uma das pessoas que tenta fugir disso aí, porque uma determinada irmã superior a ela começa a assediar. E ela entra em pânico psicológico. Porque de manhã, de tarde, de noite, na capela do convento,
rezando para Maria, lembrando as passagens bíblicas, louvando ao Senhor e falando de amor, de respeito e de caridade. Saindo da capela, dentro do próprio espaço onde está a capela, tudo se transformava. Aquelas pessoas passaram a agir de forma diferente. Coisas que ela pensava que não existiam. E de repente ela começa a perceber que existe. E o título do filme é uma cena quando ela questiona com a Madre Superiora, e a Madre, com muita arrogância, diz para ela que tudo ali acontece em nome de Deus. E ela fica com isso na mente, em nome de Deus. Aí ela passa a questionar Deus. Como é esse Deus afinal? O Deus que eu acreditava antes de entrar era assim, assim, assim. Amor, caridade, união, respeito, fraternidade. Entra pensando que ali vai fazer trabalhos comunitários, sociais. E de repente se depara com aquela situação. Em nome de Deus. Então a gente vê isso, não é só na crença católica, não. Na crença protestante também, e também tem os nossos problemas na área espírita. Quantas coisas não acontecem lá no SELEC mesmo? Uma vez um trabalho teve que ser mudado porque a gente descobriu que estava acontecendo o que era para ir como doação para a comunidade da área da base pobre, estava sendo desviado para outras áreas de outras instituições para ser vendido como peças de bazar, e o dinheiro não estava retornando para o SELEC. E quando a gente vai conversar com o dirigente na época, ele diz: não, peraí, a espiritualidade me deu um toque. Aí eu estava na casa já há uns 6 anos, eu digo: rapaz, como é isso? Quem foi esse espírito engraçadinho? Aí já fui lá em Kardec, os brincalhões e tudo. Rapaz, eu acho que você caiu nisso aqui, ó. Se foi, tem um brincalhão aí, tirando onda. Se foi, mas a gente estava vendo que ele se agarrou com alguma coisa, dentro da doutrina, para justificar aquela atitude. Depois de um ano afastado, volta, e aí conversa com a nova diretoria que estava, e com alguns da época também, reconhece a falha e pede para voltar a frequentar a casa. Hoje frequenta, mas a gente tem cuidado, não está na área mais administrativa, é frequentador, mas tem todo o apoio, participa de trabalhos também, mas aconteceu. Tem até um livro, né? Aconteceu na Casa Espírita, problemas que a gente enfrenta. Isso é para mostrar que estamos aqui falando de uma situação, mas não nos isentando do contexto também. O cuidado tem que ser geral, o cuidado tem que ser de todos, que às vezes podemos estar dentro de um processo de manipulação, da ignorância dos outros,
tirando um proveito para alguma situação nossa. E isso não é correto. Jesus, no grande exemplo, ele que é a referência, jamais agiu assim. O procedimento de Jesus era ímpar para com todos. Para com todos. Prometendo que aqueles que estavam ao catucar com as lanças, no momento da tortura, se aproximando do momento da morte do corpo físico, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E outras coisas também que a gente precisa estar sempre atento, estudando, mesmo que a gente seja analfabeto. Eu sempre digo isso, porque uma vez, falando em estudar, uma pessoa lá no Select, no salão, me perguntou: mas eu não sei ler nem escrever, como eu vou estudar a codificação? Eu digo: nesse momento estou lendo. Aqui estou falando sobre o Evangelho, capítulo tal, capítulo tal. A senhora tem essa dificuldade. Depois, conhece outros aqui que não estão aqui, ou tenha um amigo que é espírita, vá e procure saber o que diz o capítulo tal, versículo tal e tal, para fazer a confrontação. Ou então leve o assunto ao conhecimento de outro e comece a fazer, através do diálogo, usando a sua inteligência, uma pesquisa. Não fique só com o que eu estou dizendo, não. Porque eu posso estar lhe manipulando. Ela disse: não, eu sei que você não faz isso. Eu digo: não, mas é por precaução, para a senhora ter conteúdo. Pergunta aqui, escuta o que Cordeiro diz, depois consulta Mira, consulta Eduardo, a casa tem uns 8 ou 9 palestrantes, leva o assunto como quem não quer querendo. Olha, essa parte aqui da caridade material, caridade espiritual, eu ouvi dizer isso, é certo. Isso é pesquisa. E ela disse depois, há alguns anos, que começou a fazer isso e já tem um conhecimento excelente do livro dos Espíritos. Até o número de algumas perguntas ela sabe. Eu digo: olha aí, não é bom? Aí até para testar, brinquei com ela. A pergunta sempre, ela disse: a categoria dos Espíritos é uma das mais importantes, que começa dos que estão mais aterrorizados consigo mesmo, até os que já estão no patamar mais elevado. Eu digo: olha aqui, como a senhora falou consigo mesmo, não falou nem punição de Deus. E assim a gente, mesmo no analfabetismo, a gente pode evoluir. Deus dá possibilidade a todos. E vai separando o joio do trigo. E cada vez entendendo melhor Jesus como vida. Que a gente também passa uma imagem: Jesus morreu na cruz. Tem pessoas que vão até mais além. Ele era Deus e morreu na cruz. Não, Jesus é Filho de Deus. Deus é o princípio de tudo e de todos. Inclusive Jesus, criatura também, foi criado por Deus. Por isso ele chamava a multidão, aquelas pessoas simples e humildes, de irmãos. Por isso ele disse: se vocês tiverem
a fé do tamanho de um grão de mostarda conseguirá fazer o que eu também já consigo fazer. Com este tamanho, e se aumentar ainda mais, consegue também fazer o mesmo que ele fazia. Ele não se colocava como privilegiado de Deus, mas sim como um espírito capacitado com toda uma experiência e que veio alertar aqueles que estavam em processo de começo de evolução, que eles também poderiam chegar ao mesmo patamar que ele chegou. Por isso que nós, espíritas, falamos sempre: um dia todos nós seremos anjos. A jornada é longa, ainda tem regeneração, que alguns estão, até no meio espírita, falando como a mudança definitiva para o melhor. Calma, não é isso. Expiação e provas predomina o mal sobre o bem, mas o bem existe e está presente aqui. Regeneração predomina o bem sobre o mal. O bem passa a ser o destaque, mas o mal vai continuar existindo e ativando, não com a mesma força de antes, mas continua existindo. E vai aí mais uns 2.000 anos, vamos e voltamos, 3.000 anos, para chegar ao processo depois da regeneração, a perfeição. E aí vai mais 2.000, 3.000 anos trabalhando, fazendo, para chegar à pureza, a angelitude, aquele patamar que chegou Jesus e tantos outros que governam planetas, que têm uma facilidade de contato mais direto com as forças, com a energia divina. Mas isto, Deus deu essa capacidade, não foi só para estes. Eles não são privilegiados, eles são lutadores. Eles lutaram até chegar a esse patamar. Fora a luta, também nasceram espíritos simples e ignorantes. Só que Jesus não foi terráqueo. Eu tenho um amigo que é palestrante, uma vez deu um revestrez lá no Select, quando ele disse que Jesus era extraterrestre. Aí o pessoal chamou Jesus de ET, aquele bichinho feio do filho. E Jesus não é um ET. E foi luta para a gente explicar que extraterrestres são aqueles espíritos que foram criados habitando outros mundos, outros planetas, extra, fora da Terra, e podendo vir até para a Terra. Jesus veio, e não foi só Jesus que veio, não, na condição de governador. Os habitantes de Capela se tornaram terráqueos, encarnaram com a vestimenta densa do corpo material, mas o espírito foi criado em Capela. E alguns com o direito de ir evoluindo aqui, recuperando, num dado momento que estivesse no mesmo patamar dos habitantes de Capela, ele querendo poderia reencarnar novamente em Capela. Mas alguns que evoluíram preferiram ficar aqui para ajudar exatamente aqueles que estão num processo de conscientização que nós estamos fazendo aqui agora, buscando conscientizar, entender e evoluir de uma forma equilibrada, consciente, inteligente, sem colocar
alterações no contexto da verdade, vivendo a verdade pura, a verdade que liberta. Foi o ensinamento também de Jesus: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Vai libertar do quê? Da ignorância. Porque você, quando não tem uma informação, você é ignorante. Até isso a gente deturpa. Muita gente coloca ignorante como uma pessoa violenta, grossa, brusca. Não. Ignorância é ignorar um conhecimento. Então, quando a gente diz, eu mesmo sou ignorante em medicina. Quando eu tive a experiência, eu era o paciente cri-cri na sala, antes de qualquer procedimento. Essa foi a palavra que eu memorizei logo. Que até hoje a médica que faz a avaliação brinca comigo. Deixa eu ver sua perna, vamos ver isso aí. Vamos para esse procedimento. Eu digo, calma, doutor. Procedimento não, porque sempre que ela falava isso era uma cirurgia. A gente às vezes deturpa muitas palavras, o dito e o ditado. Precisamos ter muito cuidado com isso. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade. Ou seja, precisamos nos instruir cada vez mais e evoluir. E sempre vigilantes. Tá ok? Então, sempre atentos e ligados, fluidicamente, ligados em vibração constante com a nossa principal referência. Porque Ele está ligado a nós, a todos, inclusive os que duvidam dele, Jesus. Agora, é um processo que Jesus está aqui e eu estou aqui. Ele está ligado aqui. Mas e eu? Posso estar lá, posso estar aqui, posso... Estou desligado dele. Então o processo não está se completando por isso. Não é abandono de Jesus, não. É o abandono de mim sobre mim mesmo. Aí eu tenho que me acolher, me conscientizar, me equilibrar e me ligar a Ele. Aí você tem que muitas coisas fluem naturalmente. Ok? Muita paz, agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus, tenham uma boa noite, ótimas vibrações e sigamos em frente sempre com Jesus. Demos uma viajada no tempo, né? Demos uma recuada, voltamos para hoje e nos foi transportado para o nosso amanhã. Pensemos bem em tudo que nos foi proporcionado, a fim de que nós, como alunos que somos da grande arte de viver, possamos estar preparados para as futuras indagações que vão surgir nas nossas vidas, né? O roteiro foi nos oferecido pelo nosso irmão. Vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos em agradecimento por mais esse banquete espiritual que ele foi proporcionado na noite de hoje. Deixemos que as nossas mentalizações se propaguem no espaço. Senhor de infinita misericórdia, graças te damos em privilégio por nos conceder mais esta noite de aprendizado junto ao nosso irmão que nos trouxe justamente o seu roteiro de vida e os exemplos
vivenciado pelos grandes homens que passaram por aqui, entre eles o próprio Mestre. Conduze-nos divinamente aos nossos lares e que essa paz que desenvolve neste momento seja transportado para o nosso lar, envolvendo nossos familiares e amigos, e ao repousarmos, possamos nós, através do desprendimento, termos a grata satisfação de ombrear com nossos amigos espirituais grandes ensinamentos que nos serão ministrados através do nosso desprendimento. E assim, Mestre, em teu nome, sob o olhar misericordioso de nossa mãe, com assistência dos amigos, em especial da nossa querida mentora Cristina Mendes de Albuquerque, possamos, de nossa parte, finalizarmos a nossa tarefa ou o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Muita paz e calor no coração de todos. E ao nosso amigo, nosso imenso agradecimento por mais esse momento. Obrigado. Aí tem que fazer uma valorização do meu interior. E a gente vê que adiantamento se dão conhecimentos daí a nossa disposição. Eu sempre comparo com os livros da algumas notícias que eu vejo vida amorosa, parece que é massa, a descoberta, aquela questão do mundo da meio, descobrido. Aí eu estava falando, o Espiritismo já falou disso aqui. Kardec estava falando no século XIX.